Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? E hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 6, que tem como título Contato com a Base. Está lá nas páginas do nosso livro de religião, das páginas 44 a 47, tá bom? Então vamos lá. Nós sabemos que a oração é muito importante em nossa vida. Então a nossa oração é como uma base central, é o meio de contar a Deus como estamos na jornada da vida, agradecer a Deus pelo cuidado e pedir, em caso de necessidade, o auxílio dele. Tá? Então a oração, ela tem esses propósitos. Agora, por que orar? Qual será a importância da oração? O autor John Donne fez uma frase que nos diz: nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo, todos são parte do continente. Ou seja, nós precisamos se comunicar com as pessoas. É impossível um ser humano viver sem se relacionar com outras pessoas. Conversar é praticamente uma necessidade emocional do ser humano. O que diríamos da necessidade diária de falar com Deus? Por isso que a Bíblia nos diz: orai sem cessar. Então, assim como você conta novidade para os seus amigos, conversa com eles, assim também a oração é uma forma de nós conversarmos com o nosso amigo Jesus. Sei que vocês estão vendo, é o Dr. Vitor Frank, um médico psiquiatra. Essa foto aí do lado dele, Em Busca de Sentido, é o livro dele. Gente, eu já li esse livro. É muito legal, ele fala sobre a experiência que ele viveu no campo de concentração nazista. Ele passou lá 3 anos, perdeu a família dele, perdeu os filhos, a esposa. Não foram momentos assim horríveis. E ele conta a experiência dele, dos outros prisioneiros também, que tiveram que trabalhar à força. Também ele fez uma pesquisa e ele está na cidade, toda pessoa tem de orar, até mesmo os ateus. Descobriu que quando oramos pouco ou nada, o nosso organismo ele começa a apresentar alguns sintomas de que algo está errado. E um desses sintomas é conversar sozinho, né? Então, como é importante nós falarmos com o nosso Deus, não é mesmo? E o que é orar? Né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha, de acordo com o nosso livro, nos dá 3 definições do que é orar. A primeira é o exercício de estar na presença de Deus. Segunda é a disciplina, que regula as atividades cristãs. E terceiro é um diálogo ou conversa com Deus. Tá? Isso é orar. E quais são os objetivos da oração? Para que a oração serve? Primeiro, relacionar-se com o Senhor, com abrir o coração a Deus como amigo, como diz a autora Ellen White. E segundo, pedir algo necessário, como coisas materiais, como saúde, sucesso, e espirituais, como perdão, vitória sobre o pecado. Esses são os objetivos da oração. O hábito de orar. A oração deve ser um acontecimento diário em nossa vida, assim como foi na vida de Daniel, que ele orava 3 vezes, Jesus que passava noites orando. Então nós podemos também orar, ao acordar, ao deitar, ao sair para as atividades do dia a dia, ao iniciar uma refeição, a tomar uma decisão. Nós devemos fazer com que a oração ela vire um hábito em nosso cotidiano. A estrutura da oração, como base em Mateus 6, do verso 9 até o verso 13. É a famosa oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso, né? E esse Pai Nosso, ele tem uma estrutura. Ele é dividido como: primeiro, reconhecer a santidade de Deus. Segundo, expressar o senhorio do Pai. Terceiro, pedir provisão. Quarto, pedir perdão dos pecados. Quinto, pedir livramento do mal. E sexto, reconhecer o poder e a glória do Salvador. Então, essa é a estrutura da oração como base Mateus, capítulo 6, do 9 até o 13, tá? Quais os fatores que impedem a resposta de Deus, né? Às vezes você faz uma oração, poxa, Deus, será que você não está me ouvindo? O que está impedindo de Ele me responder? Então, esses são alguns fatores que o livro ele nos descreve, tá? Uma vida cheia de maldade, perversidade, negligência quanto ao exercício da misericórdia, dúvida no coração, desentendimento no lar, o egoísmo, negligência à lei,
desobediência, né? Ter uma imagem negativa de Deus. Então, tudo isso influencia de forma negativa a Deus responder a sua oração. O que fazer quando aparentemente Deus não ouve e não responde às nossas orações? O que nós devemos fazer? Vamos lá, devemos perseverar na oração com fé, esperar pela resposta de Deus e aceitar um possível não. Muitas vezes a espera serve para amadurecer nosso próprio pedido. Igual como o filho pede uma coisa com o pai sabe, tem a certeza que aquele momento não é apropriado para dar aquela coisa ao filho. Então ele fala, olha, filho, espera, que no momento certo eu te dou. Então passa o tempo, então o pai vê que aquele momento é o certo e dá para o filho. Né? Então o filho ele não é prejudicado. Assim também é o nosso Pai Celestial, quando nós pedimos algo, ainda não é o momento, ele desespera, filho, a gente não espera, não entende. Mas lá na frente a gente vai entender que foi para o nosso bem. Às vezes Deus ele espera nós amadurecermos para poder nos dar aquela bênção, para melhor então usufruirmos dela. Né? Isso é muito importante. Então, gente, orar não deve ser a última solução, e sim a primeira atitude. E orar não é obrigação, orar é ter o prazer de falar com Deus, né? Então, que possamos a cada dia utilizar essa ferramenta tão maravilhosa que é a oração, ao falarmos com o nosso Pai Celestial. Então, vamos para nossas atividades, vou explicar para vocês. Vamos lá. Questão 1, página 48. O que você vai fazer aí? Olha só. Que você irá identificar qual autor do fato descrito. Bom, você vai ver na questão 1, página 48, um banco de nomes. Então, você vai identificar qual autor que fez essa ação. Vamos lá. Letra A. Pouco antes de morrer numa cruz, ele orou por seus amigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu nome é... Quem é o nome? Bora ver no banco de dados. Jesus Cristo, tá? Você vai por aí, Jesus Cristo. A resposta vai ter no banco de dados. Então, você vai ler a alternativa, letra A, letra B, até a G, e vai identificar quais foram os autores dessas ações e vai ver a resposta aqui no banco de dados. Se surgir alguma dúvida, tem também um verso aí para você identificar, tá bom? Vamos lá. Questão 2, não precisa você responder no livro, tá? Mas oriento você a orar por uma família que está passando alguma dificuldade financeira, ainda mais nesse período, né, de coronavírus. Não está sendo fácil, muitas pessoas estão desempregadas, tá bom? Então, ore por uma família que está passando alguma dificuldade financeira, né, que isso é muito importante. A terceira não precisa você fazer, tá? Eu já passei aqui na aula de hoje, tá? Sobre a terceira questão, que é o que é orar, os objetivos da oração e o hábito de orar, tá bom? Então vamos lá para a próxima, quarta questão, ainda página 50, né? O que pede aqui? A estrutura ideal de uma oração como base é Mateus 6, do 9 até o 13. Também já falei na aula de hoje, tá aí no vídeo, se quiser dar uma olhadinha, volta aí o vídeo, dá um pause, tá? Que tá todas as estruturas da oração conforme Mateus 6, do 9 até o 13, ok? Próxima questão, quinta questão. Quais são os fatores que impedem a resposta de Deus? Né? Então aí você vai identificar aí. Você pode ler o verso, no verso também vai estar identificando, dando a dica para você, ou também você pode voltar à aula, nosso vídeo de hoje, tá? Que eu falei na aula de hoje sobre isso. O que impede os fatores que impedem Deus responder às nossas orações? Questão 6. Como a imagem que temos de Deus afeta a nossa vida de oração? Né? Também vimos na aula de hoje. 7. O que fazer quando aparentemente Deus não ouve e não responde a nossa oração? Também falar na aula de hoje. E que papel a oração desempenha em sua vida? Você teria um exemplo pessoal de oração respondida para compartilhar com a turma? Não é que você não vai poder partilhar com a turma, mas fique à vontade para escrever uma resposta de oração que você já teve no seu livro, tá? Tira foto, me manda pelo Eclass, todas as atividades completinhas que eu irei ler com muito carinho, tá bom?
Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp, tá? Para melhor lhe atender, tá bom? Tchau, um abraço e até a próxima!